Moisés E aí? Mendes, vamos lá. Moisés, você está rindo do Dois quê, Mendes, Moisés? dois Mendes numa manhã contigo? Dois Mendes não é mole, não, viu? Vou te contar. Você está aí. Primeiro explica essa expressão solar que vem dos Pampas para o mundo aqui no nosso papo. Eu Solar, é. confesso que eu estou me divertindo com tudo, viu, Moisés? Tem nada que me abale nesse mundo de Deus. E você, Moisés, tudo bom? Tá bom. Tá boa essa. A expressão solar, eu gostei da expressão solar. Hoje nós temos que ter um pouco de alegria e de esperança, né? É. Esperança, nós temos que ter, porque depois do que aconteceu ontem, vamos combinar, Conde, foi uma tragédia para eles. Não adianta querer dizer que 45 mil pessoas é um público expressivo. É, mas diante das expectativas dele no Rio e agora na Paulista, não dá para dizer que é um fracasso, mas é um abalo grande em expectativas ambiciosas de reunir 500 mil pessoas. Então, eles sofreram muito. O que se vê agora, Conde, isso é claramente a evidência do que da ressaca que vem da Paulista, de ontem da Paulista. Eles não vão mais conseguir reunir gente nas ruas. Dizer, bueno, mas não, as esquerdas não conseguem. Não, mas quem tinha essa virtude há muito tempo era a As direita, e eles esquerdas não não vão. conseguem faz tempo, né? Eles começaram agora, né? Entrar no clube. Não, eu acho que há um esgotamento, né? Há um esgotamento, uma repetição dessa retórica que é liderada pelo Malafaia, né? Não há uma perspectiva de solução para o caso do Bolsonaro, porque não vamos nos enganar, né? Não vamos contribuir para esse engano de que a anistia é para os manés. A anistia é uma tentativa de livrar o Bolsonaro e os militares, com toda certeza. Então, há esgotamento desse discurso deles, há um cansaço, e certamente a Paulista expressou isso ontem. Essa manifestação, Conde, é a última tentativa de grande manifestação da direita nesse período, nesse cenário agora, antes da eleição, com toda certeza. Olha só, vou colocar algumas imagens aqui dessa manifestação na Paulista, sem A som. cada ano ela tem que Opa, peraí, deixa eu tirar. A Michele Bolsonaro talvez tenha feito o discurso que levou um pouco mais de emoção ali, inclusive ela, os filhos do Bolsonaro estavam ali, e ela falou os filhos do meu marido e tudo mais, e mostrou o batom. Enfim, fomos aqui a manifestação à população, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, as fotos. Fez as pazes com o Carluxo, né? Parece que fez as Fez pazes as com o pazes com o Carluxo. governo, não sei, é porque os filhos, eles se detestam, né? E tudo mais. E ali, enfim, em nome de uma não prisão do Bolsonaro. Mas olha só as fotos aéreas daquele momento, do momento de pico, por volta das 15h44. Você tem essas imagens. E se limitou a 2 quarteirões, né? Com todo respeito, enfim, colocou mais gente que o Boulos, sem dúvida. Mas é que a gente está numa situação à esquerda, né? Eu até brinquei que parecia manifestação da esquerda. Aqui um ângulo que dá para ver até onde ia, né? Esse gargarejo. Chegou no MASP, acabou, meu querido Moisés Mendes. Enfim, 45 mil pessoas pela medição da USP, mas eu confesso que eu fiquei meio ressabiado dessa vez, viu? Eu respeito o instrumento da USP ali, mas 2 quarteirões? Como é que pode? Será que eles não se enganaram, não? Alguma coisa? Botaram um pouquinho para cima? Não? Parece que é menos, né? Parece que é menos. Parece A, mesmo. a Folha de São Paulo dá mais, a Folha parece que dá 55 mil, né? A Folha sempre dá mais É. para a direita e para a extrema-direita. A Eu acho que conta é da melhor a Folha. gente começar a pedir ticket nessas manifestações para saber exatamente quantas pessoas que tem ali, né? Dá o ticket ali, tá, o papelzinho, né? Porque senão fica aquela coisa, né? Contagem impressa, né, Conde? Vamos fazer uma contagem impressa, que nem o voto deles, né? Mas tu Caramba, vê, com olha só, tanta inteligência artificial no mundo, não dá para contar esses contingentes? Desculpa, Moisés, pode seguir na sua resenha aí pra gente. Vamos lá. não, eles contam com a história da cabeça, né? Tem um amigo meu que diz que se tu for levar um boné
e tu tira o boné e bota do lado, pode contar o boné também, né? É a única forma de contar, é contar a cabeça das pessoas. Então, tu tem sim uma metodologia que é muito interessante. O erro, segundo a USP, é em torno de 10, 12%. O erro para mais ou para menos. Então, Aham. é uma coisa aproximada, né? Não tem como dar Ô, exatamente. Moisés, É melhor, mas pode não, melhor completar. do que faziam antes, Conde. Antes a contagem era feita pelo repórter que tinha ido lá. O Não, pela repórter ia lá, PM, né? Pela PM. a PM fazia, e geralmente dava para mais em relação aos outros jornais. Os jornais tentavam fazer, cada um chutava um público. Então, tu tem hoje essa possibilidade com inteligência artificial de fazer essa contagem. Então, olha só, tem uma queda grande de público aí. Tu tens em fevereiro 185 mil pessoas em fevereiro, foi a grande manifestação da direita. Aí depois, 7 de setembro, eles reúnem 40 mil pessoas. Aí depois vai caindo no Rio, vai. O Rio nunca corresponde às expectativas deles. Agora, essa última de março, 16 mil, né? E agora essa aí com 45 mil pessoas. Quer dizer, tu tens um esgotamento da rua como possibilidade de luta de ativismo político, para a direita e para a esquerda. Isso é muito, muito claro, muito evidente. Ao contrário do que acontece na redondeza aqui. Mas no Brasil há um esgotamento. Na Dizer, bueno, mas depois. Argentina, é? Você está falando da Argentina, né? Da Argentina, da Se a Colômbia, do Argentina. México, dos Estados Unidos agora. Sim, Né? sim, 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 sim. O que tem aqui, que é um fenômeno que os cientistas se negam a abordar, é o esgotamento do ativismo jovem nas ruas. Quer dizer assim, bueno, é um problema mundial. Não é um problema mundial, não é. Isso é uma questão muito específica do Brasil, que os partidos, os políticos, os mandatos, os jornalistas, os cientistas se negam a abordar. O que acontece com ausência, com esse déficit de gente nas ruas no Brasil? Né? Então, há tentativas, eu acho que não sei se foi o Estadão que tentou fazer, mas tem muita obviedade, muita obviedade. Acho que tem que aprofundar isso aí. Outra coisa, Conde, que o jornalismo está devendo. O jornalismo tem que contar quem é que está nessas manifestações, quem são aquelas pessoas. A Folha de São Paulo tentou fazer, fez de uma forma precária, viu meia dúzia de pessoas. E o que fica claro ali? Fica muito claro que aquelas pessoas, na grande maioria, ou as que preferem falar, os que se dispõem a falar, elas não sabem direito o que elas estão fazendo ali. Não sabem. Se você Onde chegar para uma alguém vai delas e dizer, falar assim, por que você é contra a anistia? A pessoa vai responder para você. sim, e está muito evidente nessas falas que tem uma confusão mental, que falam muito da história dessa confusão cognitiva, tem uma confusão mental provocada pela extrema-direita nessas pessoas. Né? Tu vê ali gente com em torno de 60, 70 anos falando, tu não consegue aproveitar muita coisa do que estão dizendo. Dizer, bom, mas esses são os que decidem falar. Não, acho que a média é essa. Tem uma confusão em relação ao que eles estão fazendo na rua. É isso. E a gente tinha que ter mais gente, mais Você está depoimentos dizendo, peraí, deixa eu reveladores entender. dessa confusão. Moisés, você está falando que essa insistência na extrema-direita, no discurso da incoerência, das contradições e tudo mais, chegou num ponto que estressou já mesmo fanatizado, ele está ali, mas ele não articula mais lé com cré. É mais ou menos isso que você está falando? Eu acho que tem uma confusão em relação ao discurso da direita e tem agora um esgotamento provocado por essa confusão. Eu acho que tem sim, assim, uma percepção enviesada da realidade de parte dessa gente que vai para a rua, né? Que não se dá conta direito do que está fazendo. É aquilo que já nós conversamos aqui, Conde, que não é para desqualificar os caras que agiram criminosamente no 8 de janeiro. A grande maioria dos que foram a Brasília no 8 de janeiro não sabiam direito o que estavam fazendo ali, Conde. Agora, é essa irracionalidade que tem um atrativo psíquico, né?
É uma coisa assim que assim, as pessoas se sentem seduzidas por uma coisa que elas não entendem. Ah, o batom. Ah, pega o batom, mostra o batom. A Michelle falava lá, mostra o batom. Aí a pessoa mostrava o batom e possivelmente ela não estava entendendo por que ela estava mostrando o batom ali. E porque tem todo o simbolismo com a história da Débora, essa do batom, né? A mulher que puxou a estátua da justiça na frente do Supremo. Então estão usando agora, já usaram o hino, a camiseta da seleção, pneu, agora vem o batom, tem todos esses símbolos, né? Que a extrema-direita tenta usar para fazer a simplificação. Essa Débora, né? Quando, se ela pudesse ser candidata, certamente não vai poder, porque ela vai ser condenada, está condenada já há 14 anos, vai ser reafirmada a condenação, né? Mas essa Débora seria líder de votos no Brasil, com toda Puxadora de certeza, votos. né? Seria com coisa de milhão de votos. Então, o batom agora é simbolicamente o produto, a imagem da resistência Não, da e tem, extrema-direita. o Moisés, tem o link também com a própria Michelle Bolsonaro, que se o símbolo for o batom, né, vai ser Exatamente. associada a Michelle, né? E a Michelle, dentre todos ali, acho que é a que mais a que mais tem condições, né? Eu diria, porque tem a fadiga de material que atinge até a esquerda, né? Aliás, já faz tempo, né? Que atinge a esquerda, uma fadiga de material. Parece que as ruas, como um todo, né? Estão chegando num certo limite no Brasil e a gente vai ver isso retornar em 2026. No que você apostaria, Moisés, no que diz respeito às ruas? Eu acho que eu estou no grupo que discorda dos que imaginam que o cenário de hoje seja o retrato do que vai acontecer mais adiante. Não é possível. Um ano e meio é muito tempo hoje. Um ano e meio até uma década atrás não era tanto tempo. Hoje é muito tempo. Então, o cenário de hoje não é suficiente para nos oferecer informações que nos asseguram o que vai acontecer daqui até a eleição. Então, isso é insuficiente. Olha essas pesquisas Datafolha agora sobre a situação do Lula na eleição. O Lula vence todos de barbada, Conde. É. Eu fiquei surpreso. Essa pesquisa Datafolha agora, no fim de semana, mostra que o Lula não perde para ninguém. Não perde para o Bolsonaro, não perde para o Tarcísio, não perde para a Michele, não perde para o Eduardo, não perde para ninguém. Né? Até o Haddad você sai bem nessa pesquisa. Estou falando até porque o Haddad não é candidato, o candidato é o Lula. Né? Então, essa pesquisa mostra que o Lula, sim, tem força eleitoral que foi subestimada pela própria esquerda, Conde. Subestimada e continua sendo subestimada. Eu diria mais o seguinte, quer dizer, em vista dessas últimas informações, é, eu acho que tem uma coisa: a esquerda está dando um show, né? A esquerda está cometendo vários erros. Você é um arguto observador. Eu faço o meu possível aqui também, mas num especial, num particular, a esquerda está dando um show. O que é? Ela tem um candidato só para 2026, né? E a direita tem cinco, seis, sete, né? Ninguém sabe quem vai ser. Então, enquanto a esquerda firma pé na candidatura Lula, ele se consolida, absolutamente. Você concorda com essa leitura? Não, concordo. Eles têm uma dispersão de nomes que é uma virtude da direita, né, que é a possibilidade de renovação, isso é uma virtude deles, mas que mesmo ao mesmo tempo se transforma num problema de dispersão de energia com vários nomes. Olha só o que aconteceu na Paulista: 7 governadores. Nenhum evento, sabendo que esse ia ser fraco, nenhum evento deles teve tantos governadores. 7 governadores. Então, o Tarcísio de Freitas, que é o cara que é o preferencial, vamos dizer, da direita, da extrema-direita, ele está competindo com outros caras, com o Caiado, com o Zema. Então estavam lá, olha, os governadores de São Paulo, Santa Catarina, Minas, Paraná, Goiás, Amazonas e Mato Grosso. Eles tiraram uma foto com o Bolsonaro. Aí as pessoas se perguntam, mas por que tirar uma foto com o Bolsonaro? Por que estavam lá? Porque eles têm que fidelizar essa base de extrema-direita, que é importante para a arrancada de qualquer um deles. Qualquer um deles. O Caiado, o Zema e o Tarcísio, que são os caras. Agora entrou o Ratinho.
O Ratinho do Paraná entrou na disputa. E eu acho que daqui Então, a pouco vai entrar mais ainda, porque eles estão percebendo que a hora é essa, né? Pegar o espólio do Bolsonaro, né? claro, porque essa base é importante, Conde. Eles têm que arrancar da base que o Bolsonaro criou. Então, todos esses caras vão tentar herdar esse eleitorado do Bolsonaro, essa base que é fiel ao bolsonarismo. Então, é interessante isso. 7 governadores em cima do caminhão fúnebre do Bolsonaro na Paulista, quando o Agora, Bolsonaro é dado como morto político. Eles já estão ali vamos preparando para só ver com o que eles ficam, Conde. observar o seguinte: dos 7 governadores, só o Tarcísio falou. Os outros 6 ficaram quietinhos ali, que a gente nem. Eu não senti nem cosquinha ali com os outros 6 governadores. Só o Tarcísio de Freitas falou e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Confere, não? Você acompanhou isso? Sim, Ficaram porque quietinhos. tu não, porque não teria como fazer 7 governadores falar. E olha só o que iria acontecer. Vamos levantar uma hipótese? Vamos levantar a seguinte possibilidade: que os governadores falassem e chamassem o Caiado. O que queria acontecer, Conde? O Caiado ia ser vaiado pela Paulista, com toda certeza, porque ele é um cara que está tentando recuperar a imagem dele junto ao bolsonarismo por causa dos atritos que ele teve com o próprio Bolsonaro. Né? O Bolsonaro chamou ele de traidor. Ele já subiu no caminhão com o Bolsonaro na Paulista, mas ele não é considerado de base da base raiz bolsonarista. Ele Ele já é se, considerado inclusive, um ele já se oportunista. colocou dizendo assim: não, não preciso pedir licença para o Bolsonaro. O que eu acho que pode ser um Exatamente. ativo dele também. Quer dizer, todo mundo fica ali de joelho para o Bolsonaro e o Caiado fala: não, não quero nem saber desse cara. Enfim, na política Ele, as coisas são complicadas, né? eles não podiam correr o caiado do caminhão. Ninguém disse não vai para o caminhão, porque eles tinham que ter força política e expressar essa força na manifestação de domingo. Né? Então o Caiado foi. Mas era quase impossível que o Caiado pegasse o microfone para discursar. Que Quase você achou impossível. do lançamento da candidatura do Caiado? Que foi cheio de pompa, aquela coisa, e é um partido que não é irrelevante, que é a União Brasil. O que você achou? Que está dividido, inclusive, sobre isso também. Isso aí é outra questão, é a questão de desrespeito desses caras com o sistema de justiça, que afronta, a maior afronta que os governadores fizeram lá na Paulista foi ao sistema de justiça. Eles estão afrontando Ministério Público e Judiciário, né, ao estar do lado do cara que vai ser daqui a pouco condenado e preso. Estão afrontando o sistema de justiça. Então, o Caiado é um cara inelegível, Conde. Ele está inelegível. O Caiado não pode concorrer. Zé Bueno, mas ele vai ter que encaminhar recurso. Claro que vai. É muito improvável que ele obtenha algum êxito nesse recurso. O Caiado é inelegível pelo sistema eleitoral. Então tu tens ali, olha só, quem é que mais que apareceu lá? O Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro É é um verdade. cara que quando tu acha que ele está morto, ele aparece. O Sérgio Moro é um cara, quando o Sérgio Moro tem que esclarecer a situação dele no Conselho Nacional de Justiça, que pode resultar em queixa-crime, em inquérito, em processo na Justiça Comum, em relação àquela questão da fundação de 2,5 bilhões que seria criada pelo Dallagnol lá em Curitiba. Tem uma investigação aberta no Conselho Nacional de Justiça para que o Sérgio Moro esclareça a participação dele no projeto de criação daquela fundação. Então estava lá o Sérgio Moro, todos eles. Onde está muito normal ainda que todos esses caras envolvidos em alguma investigação, em algum processo, continuem aí expostos fazendo ativismo político. Dizer, mano, o Sérgio Moro é senador. Claro que é, mas ele é um cara que também está sob investigação. Todos eles ali têm alguma investigação. Então, a aglomeração na Paulista foi uma afronta ao sistema de justiça. Né? Eu E vi o muitos Bolsonaro, ataques, inclusive o habitual ataque do Malafaia contra o STF, cheio de ódio, claro, né? Aliás, o Malafaia usou palavras assim, dessa vez, muito fortes.
chamou o STF de mentiroso, né? O Alexandre de Moraes. Uma coisa muito forte, realmente. Deixa eu pegar comentários aqui do nosso público, antes de seguir aqui com Moisés Mendes, gente. Olha só, Maristela Zancan, que distópico, Matheus. Vamos nos transformar em Mad Max? Eu prometo que mando essa mensagem aqui para o Matheus Mendes, que estava aqui com a gente, estava fazendo essa análise, né, da cena internacional. Vamos ver se dá tempo da gente falar um pouquinho sobre isso também com Moisés. Miro Monteiro, não entendi. A do Boulos foi muito menor que ontem. Eu vou explicar para você, Miro Monteiro. Se você pegar um copo de água e jogar numa caixa d'água, vai ficar pequeno, vai ficar pouca água. Se você pegar um copo de água e jogar num outro copo de água, vai ficar cheio. Você entendeu agora? O que acontece com esquerda e direita na rua? Nós temos de ter humildade de entender isso, né, Moisés? Claro, Quer dizer, claro. a direita estava levando 500 mil, 200 mil, agora caiu para 50 mil. Quer dizer, está numa curva descendente já faz um tempo. E a esquerda, né, continua ali com muito esforço, levando 6 mil, 10 mil, o que para mim também é motivo de orgulho. Quer dizer, a gente tem que entender esse momento, né? Parece que a esquerda deixou de ter tesão na rua. O que acontece, Moisés? Você tem alguma explicação para isso? Eu acho que tem que continuar repetindo Tem que essas fazer. pequenas manifestações em todas as capitais, nas cidades médias, se possível, nas pequenas cidades, porque é assim que se faz ativismo político, sempre se fez. Não tem um outro modelo que seja capaz de substituir força de rua. Vamos dizer, bueno, a força da internet, das redes, ela é mobilizadora, mas o que faz resultar em alguma coisa que seja ação política é ainda a rua. A rua é decisiva para que as coisas aconteçam. Tanto que tu falasse agora aí das várias manifestações que estão acontecendo no mundo em protesto contra a ação neonazista do governo americano, né? Então, tu tem que ir para a rua em algum momento. Agora, essa comparação, Conde, tu já respondeste, né? Só para contribuir, que é uma coisa que eu vou dizer muito óbvia, essa comparação não existe. Comparar manifestações da esquerda com a direita, porque, como tu dissesse, se pegar os copos, a história dos copos, eles eram extremamente arrogantes, sempre foram, no sentido de dizer que eles iam reunir 300, 400, 500 mil, 1 milhão de pessoas. E agora reuniram 50 mil. Então, não tem essa comparação. Nunca o Boulos disse que ia reunir 200 mil pessoas na Paulista. Né? Então, as esquerdas têm que continuar lutando para que as pessoas continuem mobilizadas em torno de manifestações como essa de São Paulo, da esquerda. Não, e outra coisa, Moisés, que as pessoas às vezes esquecem também, as manifestações, elas acontecem o tempo todo, só não recebem o glamour e a cobertura da imprensa. Por exemplo, começou agora o acampamento Terra Livre, em Brasília, dos indígenas, que costumam reunir 50 mil pessoas também, lá em Brasília, todo mundo acampado lá o mês de abril inteiro. A greve dos entregadores, quer dizer, greve de professores. Cadê as greves? A greve que é manifestação de esquerda, né? Pedindo melhores condições, melhores salários. É isso que eu quero ver também, né? O que você acha dessa situação? Não, é isso aí. Eu acho que essa presença de rua, ela não tem que necessariamente reunir multidões como a extrema-direita deseja. Né? A esquerda não pode pensar na mesma direção. O que a esquerda tem que fazer é o que o Boulos fez em São Paulo, reunindo 6 mil pessoas. Dizer, o Boulos, o sindicalismo, as lideranças, né, gente com mandato. Então, eles têm que fazer. Uma pena aqui em Porto Alegre, quando era para ter acontecido, eu fui, eu me dirigia à esquina democrática e veio temporal. Na hora que eu estava descendo do carro, veio temporal. Então, a gente não sabe o que seria, o que iria acontecer em Porto Alegre no 31 de março aqui. Não teve, porque deu uma tempestade. Né? Mas vai ter que acontecer outra tentativa de manifestação de rua, outras, muitas outras, sem essa ambição de reunir 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Vamos fazer trabalho de formiguinha, que é mais interessante. Claro. O Davi R está falando aqui, o batom comprova que a manifestação pacífica e ordeira era só maquiagem. Ah, olha só que beleza isso aqui. Vocês são demais, né? Comunidade aqui, batom, só maquiagem. Vox, lamentável um representante da religião da matriz africana subir no trio e abraçar os algozes de sua crença. É um impostor, só pode. Eu também acho que aqueles líderes lá... Primeiro que
O Padre Kelmo é a fraude encarnada, né? Os outros dois que subiram, acho que pegaram dois caras que estavam passando ali, botaram uma roupa neles e mandaram para eles subirem no palanque. Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável. Nem falaram nada. Miro Monteiro, doutora Folha está diferente às outras. 62% não querem. O Datafolha está diferente das outras. 62%. E tem um dado. Eu me recuso a falar de pesquisa, viu, Moisés? Eu tomei uma overdose. Estou traumatizado. Eu não quero mais falar de pesquisa, nem em 2026. Chega. Porque eu acho que a pesquisa ela deseduca e despolitiza. Eu queria, pelo menos, essa overdose desses últimos tempos aqui. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, porque você deixa de discutir os temas do país para ficar discutindo pesquisa. Moisés. É que tem pesquisa para tudo. Eu tenho um texto aí que eu acho que eu vou fazer um resumo breve aqui, mas eu gostaria que as pessoas lessem um texto que é um texto anterior ao que está na capa do 247 aí, que trata exatamente dessa overdose de pesquisa que está falando. É uma overdose sempre contra o PT, o Lula e as esquerdas. Né? Os institutos se organizaram para fazer pesquisas que tentem desqualificar o governo e fragilizar as esquerdas. Esse é um texto que eu tenho aí, que entrar no 247 com o meu nome, aí vai abaixar, é o texto anterior a esse que está na capa. Eu quero também falar, e eu concordo contigo, eu quero também falar, antes que acabe meu tempo, do meu texto que está aí sobre o fracasso do liberalismo, não é do liberalismo gaúcho, que promove o Fora da Liberdade, que é o maior evento liberal do Brasil há muito tempo. Tem 38 edições. Fora da Liberdade, que aconteceu a semana passada aqui, teve como grande guru aqui, como grande celebridade, o Nicolas Ferreira. E esse fórum, Conde, ele já foi um espaço de discussão de liberdade sobre o ponto de vista da direita, do liberalismo, que trouxe para Porto Alegre Mário Henrique Simons, Delfim Neto, Roberto Campos, Pedro Malan, depois o Paulo Francis veio aqui, Eduardo Guianeto da Fonseca, André Lara Rezende, Edemar Baixa, a elite do liberalismo brasileiro e internacional, que já teve aqui gente, o Nobel da Economia participando do Fórum da Liberdade, porque que era a busca da compreensão, sob o ponto de vista dele, do que é liberdade de mercado, liberdade de pensamento, liberdade de ideia. Aqui eu participei, eu cobri, Conde, aqui pelo menos 6 ou 7 fóruns da liberdade aqui, com essa elite, com gente brilhante da direita aqui. E teve gente aqui defendendo nesse fórum, em nome das liberdades, que as pessoas deveriam ter acesso a qualquer droga e que qualquer droga deveria ser vendida com amplas liberdades, sem controle do Estado. Teve um cara que veio defender isso aqui, um americano, aqui no Fórum da Liberdade. E hoje, o cara que veio falar de liberdade, hoje que eu estou dizendo agora, semana passada, nesse evento, foi o Nicolas Ferreira, o cara que é contra todas as diferenças. É um cara exatamente, é um cara que não aceita diferentes, que é transfóbico, assumidamente. Então, esse cara veio aqui falar de liberdade, no Fórum da Liberdade, para uma elite liberal que se agarra agora à extrema-direita. Por quê? Porque livre comércio, que era um grande mote deles, né, é uma coisa que, uma obsessão deles, que é livre comércio, liberdade, globalização, não existe mais a partir da eleição do Trump. Então, eles trazem para cá e transformam no grande nome do Fórum da Liberdade o Nicolas Ferreira. Eu acho isso vergonhoso para a direita, não é para a extrema-direita, vergonhoso para o liberalismo, que o Nicolas Ferreira tenha se transformado na celebridade de um fórum que trata de liberdade, sob o ponto de vista dele, não interessa. Eles defendem amplas liberdades em tudo, liberdade individual, liberdade coletiva, liberdade política, liberdade religiosa. É o que isso que eles defendem, em tese. E aí nós tivemos aqui o Nicolas Ferreira. A sorte que nós vamos ter aqui, agora, semana que vem, nós vamos ter aqui
o Altamiro Borges. Não, verdade. É verdade esse bilhete, né, ô Moisés? É verdade esse bilhete. Sai o Nicolas Ferreira, meu Deus. Ficar sabendo disso, Miro, aqui, que o Nicolas Ferreira foi o grande nome do Fórum da Liberdade, que já teve Roberto Campos, teve Simonsen, que teve assim os gênios da direita, que eu assisti palestra desses caras, Miro, que eu ficava assim pensando, como é que a esquerda não tem uma cabeça desse tamanho na economia desse cara? Então, exagerando, teve Celso Furtado, teve muita gente interessante, mas eu estou dizendo na linha essa da rotina da economia, de entender macroeconomia aplicada, como eles entenderam, todos eles foram gente de Estado, de governo, de poder. Ficava ouvindo e dizendo, pô, mas que cabeça esses caras. Aí agora apareceu o Nicolas Ferreira. Eu digo isso e me despeço, porque senão eu fico ocupando espaço do Miro. Se eu me empolgar Miro, aqui, eu... manda o teu abraço, a saudação para o Moisés Mendes aqui, teu compadre. Vocês vão aprontar no Rio Grande do Sul, não, em Porto Alegre, na semana que vem? Confere, é isso mesmo que vai acontecer? Nós somos pessoas sérias, não vamos apontar porra nenhuma. Nós somos tão sérios que eu vou admitir o seguinte: somos tão sérios que quando, olha só, o Altamiro, ele vem aqui a Porto Alegre sob o pretexto de participar de eventos aqui importantes aqui, que ele está sempre sendo chamado para participar de eventos, mas ele vem, na verdade, para comer churrasco aqui em Porto Alegre. É isso que ele vem fazer aqui. Então, o resto é tudo, o resto é álibi. É álibi. É álibi, tudo álibi. É o famoso juntar o útil ao agradável. Encontrar grandes amigos, comer uma bela carne, tomar uma e trabalhar, não tem jeito. E fazer o que ama, né? Porque a gente ama esse negócio aqui de fazer o debate do país. Moisés, querido! Junto na segunda. Um abraço. Até semana que vem. É. Espero, Miro. Vou querer fotos do evento, hein?